esperto. Ah, como assim? Você é um gênio quando o assunto são pegadinhas. Você é extremamente esperta. Ultra inteligente. Você tem aerocinese e controla ela muito bem. Você consegue se teletransportar usando o ar. Você consegue manipular o ar. Você consegue gerar redemoinhos facilmente. Você tem fisiológicos avícola. Você consegue se transformar em uma tinta pereira. Você tem indução à decomposição. Você tem comunicação vegetal avançada. Você consegue se comunicar com as plantas. Você tem cura e lamento. Por que você tem cura e lamento? Você é um mestre da cura usando ervas naturais. Seus sentidos são muito melhorados em relação aos humanos. Por que os seus sentidos são melhorados em relação aos humanos? Você consegue doar boa sorte para quem quiser. Você consegue manipular o clima. Você tem climaquinesis avançada. Você consegue realizar desejos. Por que você consegue realizar desejos? Você consegue realizar desejos agora mesmo. Você tem conhecimento sobre ervas medicinais. Sua transformação é indolor. Você tem total controle sobre si mesmo enquanto transformado e também na sua forma normal. Você é esperto. Ah, como assim? Você é um gênio quando o assunto são pegadinhas. Você é extremamente esperta. Ultra inteligente. Você tem aerocinese e controla ela muito bem. Você consegue se teletransportar usando o ar. Você consegue manipular o ar. Você consegue gerar redemoinhos facilmente. Você tem fisiológicos avícola. Você consegue se transformar em uma tinta pereira. Você tem indução à decomposição. Você tem comunicação vegetal avançada. Você consegue se comunicar com as plantas. Você tem cura e lamento. Por que você tem cura e lamento? Você é um mestre da cura usando ervas naturais. Seus sentidos são muito melhorados em relação aos humanos. Por que os seus sentidos são melhorados em relação aos humanos? Você consegue doar boa sorte para quem quiser. Você consegue manipular o clima. Você tem climaquinesis avançada. Você consegue realizar desejos. Por que você consegue realizar desejos? Você consegue realizar desejos agora mesmo. Você tem conhecimento sobre ervas medicinais. Sua transformação é indolor. Você tem total controle sobre si mesmo enquanto transformado e também na sua forma normal. Você é esperto. Ah, como assim? Você é um gênio quando o assunto são pegadinhas. Você é extremamente esperta. Ultra inteligente. Você tem aerocinese e controla ela muito bem. Você consegue se teletransportar usando o ar. Você consegue manipular o ar. Você consegue gerar redemoinhos facilmente. Você tem fisiológicos avícola. Você consegue se transformar em uma tinta pereira. Você tem indução à decomposição. Você tem comunicação vegetal avançada. Você consegue se comunicar com as plantas. Você tem cura e lamento. Por que você tem cura e lamento? Você é um mestre da cura usando ervas naturais. Seus sentidos são muito melhorados em relação aos humanos. Por que os seus sentidos são melhorados em relação aos humanos? Você consegue doar boa sorte para quem quiser. Você consegue manipular o clima. Você tem climaquinesis avançada. Você consegue realizar desejos. Por que você consegue realizar desejos? Você consegue realizar desejos agora mesmo. Você tem conhecimento sobre ervas medicinais. Sua transformação é indolor. Você tem total controle sobre si mesmo enquanto transformado e também na sua forma normal. Você é esperto. Ah, como assim? Você é um gênio quando o assunto são pegadinhas. Você é extremamente esperta. Ultra inteligente. Você tem aerocinese e controla ela muito bem. Você consegue se teletransportar usando o ar. Você consegue manipular o ar. Você consegue gerar redemoinhos facilmente. Você tem fisiológicos avícola. Você consegue se transformar em uma tinta pereira. Você tem indução à decomposição. Você tem comunicação vegetal avançada. Você consegue se comunicar com as plantas. Você tem cura e lamento. Por que você tem cura e lamento? Você é um mestre da cura usando ervas naturais. Seus sentidos são muito melhorados em relação aos humanos. Por que os seus sentidos são melhorados em relação aos humanos? Você consegue doar boa sorte para quem quiser. Você consegue manipular o clima. Você tem climaquinesis avançada. Você consegue realizar desejos. Por que você consegue realizar desejos? Você consegue realizar desejos agora mesmo. Você tem conhecimento sobre ervas medicinais. Sua transformação é indolor. Você tem total controle sobre si mesmo enquanto transformado e também na sua forma normal. Você é esperto. Ah, como assim? Você é um gênio quando o assunto são pegadinhas. Você é extremamente esperta. Ultra inteligente. Você tem aerocinese e controla ela muito bem. Você consegue se teletransportar usando o ar. Você consegue manipular o ar. Você consegue gerar redemoinhos facilmente. Você tem fisiológicos avícola. Você consegue se transformar em uma tinta pereira. Você tem indução à decomposição. Você tem comunicação vegetal avançada. Você consegue se comunicar com as plantas. Você tem cura e lamento. Por que você tem cura e lamento? Você é um mestre da cura usando ervas naturais. Seus sentidos são muito melhorados em relação aos humanos. Por que os seus sentidos são melhorados em relação aos humanos? Você consegue doar boa sorte para quem quiser. Você consegue manipular o clima. Você tem climaquinesis avançada. Você consegue realizar desejos. Por que você consegue realizar desejos? Você consegue realizar desejos agora mesmo. Você tem conhecimento sobre ervas medicinais. Sua transformação é indolor. Você tem total controle sobre si mesmo enquanto transformado e também na sua forma normal. Você é esperto. Ah, como assim? Você é um gênio quando o assunto são pegadinhas. Você é extremamente esperta. Ultra inteligente. Você tem aerocinese e controla ela muito bem. Você consegue se teletransportar usando o ar. Você consegue manipular o ar. Você consegue gerar redemoinhos facilmente. Você tem fisiológicos avícola. Você consegue se transformar em uma tinta pereira. Você tem indução à decomposição. Você tem comunicação vegetal avançada. Você consegue se comunicar com as plantas. Você tem cura e lamento. Por que você tem cura e lamento? Você é um mestre da cura usando ervas naturais. Seus sentidos são muito melhorados em relação aos humanos. Por que os seus sentidos são melhorados em relação aos humanos? Você consegue doar boa sorte para quem quiser. Você consegue manipular o clima. Você tem climaquinesis avançada. Você consegue realizar desejos. Por que você consegue realizar desejos? Você consegue realizar desejos agora mesmo. Você tem conhecimento sobre ervas medicinais. Sua transformação é indolor. Você tem total controle sobre si mesmo enquanto transformado e também na sua forma normal. Você é esperto. Ah, como assim? Você é um gênio quando o assunto são pegadinhas. Você é extremamente esperta. Ultra inteligente. Você tem aerocinese e controla ela muito bem. Você consegue se teletransportar usando o ar. Você consegue manipular o ar. Você consegue gerar redemoinhos facilmente. Você tem fisiológicos avícola. Você consegue se transformar em uma tinta pereira. Você tem indução à decomposição. Você tem comunicação vegetal avançada. Você consegue se comunicar com as plantas. Você tem cura e lamento. Por que você tem cura e lamento? Você é um mestre da cura usando ervas naturais. Seus sentidos são muito melhorados em relação aos humanos. Por que os seus sentidos são melhorados em relação aos humanos? Você consegue doar boa sorte para quem quiser. Você consegue manipular o clima. Você tem climaquinesis avançada. Você consegue realizar desejos. Por que você consegue realizar desejos? Você consegue realizar desejos agora mesmo. Você tem conhecimento sobre ervas medicinais. Sua transformação é indolor. Você tem total controle sobre si mesmo enquanto transformado e também na sua forma normal. Você é esperto. Ah, como assim? Você é um gênio quando o assunto são pegadinhas. Você é extremamente esperta. Ultra inteligente. Você tem aerocinese e controla ela muito bem. Você consegue se teletransportar usando o ar. Você consegue manipular o ar. Você consegue gerar redemoinhos facilmente. Você tem fisiológicos avícola. Você consegue se transformar em uma tinta pereira. Você tem indução à decomposição. Você tem comunicação vegetal avançada. Você é esperto. Ah, como assim? Você é um gênio quando o assunto são pegadinhas. Você é extremamente esperta. Ultra inteligente. Você tem aerocinese e controla ela muito bem. Você consegue se teletransportar usando o ar. Você consegue manipular o ar. Você consegue gerar redemoinhos facilmente. Você tem fisiológicos avícola. Você consegue se transformar em uma tinta pereira. Você tem indução à decomposição.